Mas aí, o Abraham, vou falar Kendi é mais fácil, né? O Kendi, ele também é dessa mesma linha. Porque é um cara que ele se coloca... Ele começa no livro falando que ele é racista. Olha que interessante. A princípio. Você está lendo o livro do cara. Lembrando que eu quero dar algumas contextualizações aqui que é importante. Primeiro, é uma realidade americana. Tá? Nós não vivemos a realidade americana. É muito diferente. Os racismos são diferentes. A maneira de praticá-lo é uma maneira diferente. A maneira como as pessoas se relacionam, né? Como elas simplesmente namoram, casam, comem, têm emprego, educação, são coisas totalmente diferentes. Esse é o primeiro ponto. O livro ele foi escrito em 2019, ou seja, o Trump estava no poder. Tá? Então, já dá para imaginar que o Trump vai ser chamado de racista toda hora. Não é? É só juntar o Lé com o Cré. 2 mais 2 é igual a 4. Isso você nem precisa... aqui, nem vou citar essas partes, tá, gente? Se você quiser, vai lá e compra o livro que vai ser tranquilo. Lé com Cré já era. O livro foi escrito em 2019 e foi lançado no Brasil ano passado. Não é? Foi lançado ano passado. Então, essa é a primeira coisa. Não é? Então, ele vai passar por algumas contextos e ele vai falar algumas coisas interessantes. Por exemplo, que ele é de uma família, ele é filho de pastor. Tá? A família dele, segundo ele conta, era uma família conservadora, segundo os termos, né? Mas tudo bem, né? Para esse pessoal conservador, sei lá, vou citar Chesterton agora de novo, né? A grama é verde. Conservador demais, bicho, tá louco? É desse nível, tá, gente? É desse nível, sempre assim. Né? Então, a família é conservadora. E ele vai contando que a família dele começa a ter uma transformação. Justamente por causa dos direitos dos movimentos civis. Ou melhor, o movimento civil americano. Aí de uma família... de uma família evangélica, tradicional, começa a acreditar que Jesus Cristo é revolucionário. Não é? Sempre aquela coisa, né? Ninguém deixa lá Jesus tranquilo. Sempre coloca o homem de alguma maneira. Não, que Jesus Cristo é revolucionário. Naquela época, você imagina, década de 60, década de 70, aquela treta lá, Martin Luther King, Malcolm X, que é uma coisa que no Brasil a gente não presenciou, não existiu, tudo bem, você pode ter presenciado na TV, não é? Mas nós não vivemos a nossa história, então às vezes é muito difícil para a gente imaginar esse aspecto. Então você tem todo aquele ambiente cultural que começa a surgir a teologia da libertação negra, que é o termo usado aqui, pelo menos em português deste livro. A teologia da libertação negra, e não é dentro de igreja católica, é a teologia da libertação negra dentro de igrejas evangélicas. Olha que doido. Porque quando nós falamos de teologia da libertação, aqui nós falamos, é um movimento dentro da igreja católica que prega que Jesus Cristo também lutava, né? Também entendia a guerra de classes e ele imaginava que nós precisamos então fazer o motor da revolução acontecer para chegar no paraíso da Terra. Mas aqui é no Brasil. Não, agora eu estou falando, peraí. Chama-se teologia da libertação a negra. Não sei se talvez o tradutor, ele para o leitor entender. Eu não fui conferir o original no inglês, também não importa nesse caso. Não é? E começa então essa ideia de que, não, peraí, Jesus Cristo, ele era o quê? Ele incomodava as autoridades políticas. Ele incomodava os romanos. Aí você começa a ver na TV, você imagina, você está na pele dessa família, na década de 70, você está olhando o movimento Panteras Negras, você não sabe qual a origem daquele movimento. Certo? Você é uma pessoa comum, você não entende nada de comunismo, nada dessas coisas, de revolução. E você vê lá, né, os caras batendo neles na rua. Você vê um monte de coisa. Aí começa a vir as comparações no imaginário do sujeito. Não, peraí.
O povo cristão também foi perseguido, porque Jesus era revolucionário. E os romanos, os soldados, o poder político, os cristãos velhos, brancos, americanos, que você compara com quem? Com os judeus, né? O pessoal que mandou Cristo para a cruz, o sumo sacerdote, não é? Por que Jesus incomodava tanto? Porque ele era revolucionário, que nem a gente. Então, você tinha grupos dentro da comunidade negra americana, segundo o relato dele, que fomentava esse tipo de discurso, o que é plausível, até porque historicamente a gente viu que isso aconteceu. Não é? Também a gente vê vários movimentos dessa maneira. Então ele nasce dentro desse ambiente, não é? Ele é uma cria da Revolução Cultural. Esse é um ponto importante. Ele é diferente, né, talvez dos nossos contemporâneos brasileiros, que começou a fazer parte da revolução, da transformação cultural, quando entrou para a universidade. Ele já era uma cria na década de 60. Algo que até nisso no Brasil foi atrasado. Já tinha os comunistas, tal, mas foi durante o período militar que o que os comunistas começam a fazer? Tomar os espaços, certo? Começa a simplesmente a dominar a cultura. E vai até lá o final do período militar. Não, os americanos já estavam lá. Já estavam muito antes. Então, pode falar. Não, os caras já estavam comendo isso no café da manhã, no almoço e no jantar em casa. Né? Exatamente. Não é? Então eles já estavam assim, muito avançado. Mas isso é uma característica. Se a gente, metaforicamente, a gente pode falar que até hoje é a mesma coisa, né? Esse tipo de movimento, feminismo radical, ideologia de gênero, etc. Tudo isso é gestado nos Estados Unidos, é posto em prática nos Estados Unidos e depois é importado para cá. Mesmo com todas as discrepâncias, você já destacou isso, mas eu estou enfatizando, mesmo com todas as discrepâncias culturais, etnográficas, históricas, etc, etc, você transpõe. Então, assim, os Estados Unidos, ele é um país com um contexto racial muito próprio e muito específico. Então, por exemplo, por mais que o pessoal da militância racialista fale, não, o Brasil é racista, sim, o Brasil é muito racista, na verdade pode até ser, mas você precisa ser honesto e falar que, por exemplo, o Brasil nunca teve leis segregacionistas. Houve segregação? Pode até ter havido, mas ela era uma coisa velada. Do jeito que foi nos Estados Unidos, nunca teve. E apesar disso, apesar de lá ter havido segregacionismo jurídico, digamos, jurídico assim, legitimado pela lei, eu anotei aqui no meu papel uma coisa interessante que eu sempre cito. Se a gente pegasse a comunidade negra dos Estados Unidos compõe 13%. 13% da população americana é negra. Afro-americana, como eles dizem lá, né? Lá eles falam isso, afro-americana. Não sei como não trouxeram isso pro Brasil ainda. Não é negro, é afro-brasileiro. É capaz que logo tragam isso também. Mas se você pegar esses 13% da comunidade negra americana, afro-americana, vamos fazer o sonho do Malcolm X e tal. Vamos pegar todos os negros americanos e transformar num país só. Você vai segregar completamente. Vamos fazer o apartheid pleno. Pelo menos no primeiro dia, esse novo país, ele teria um PIB per capita superior ao da Alemanha e da Noruega. A comunidade negra americana sozinha é o 8º PIB mais rico do mundo. Isso é interessante de se notar também quando a gente tenta fazer essas estripulias. A gente não, porque a gente não faz isso. Mas quando se faz essas estripulias de pegar uma coisa totalmente americanizada, americana, e tentar implementar aqui no Brasil, olha só as discrepâncias de contexto. Você está pegando um país que teve segregacionismo legitimado pela lei. Nós não tivemos. Você está pegando um contexto socioeconômico. Então é claro que, muitas vezes, a comunidade americana negra ela está algum degrau abaixo de outros grupos étnicos. E normalmente não são os brancos, são os asiáticos, tailandês, chinês, indiano nos Estados Unidos, são mais ricos que os brancos.
Os brancos vêm depois. E depois, de fato, os negros estão abaixo dos brancos. Mas se você, como eu disse, segrega todos os negros americanos num país só, é o 8º país mais rico do mundo. Aí você tenta transpor isso para o Brasil. Onde, o que acontece? Qual que é o quadro socioeconômico brasileiro? Todo mundo é pobre. A maioria, tanto branco quanto negro, é pobre. Olha a diferença. E isso é uma diferença, assim, até se você for pegar um repertório conceitual marxista para analisar isso, isso vai ter consequências de diferença enormes. Tá? Isso vai ter... Porque você está falando... por exemplo, no Brasil, se você ganha 2 mil, se você ganha 3 mil reais por mês, você está entre os 5% mais ricos. Então, assim, o socioeconômico pesa muito aqui. Como é que você pega um contexto dos Estados Unidos, onde o socioeconômico é completamente diferente, e implementa aqui? Mas aí você está usando, sabe qual é o seu problema? Você está usando a lógica objetiva. Isso é um crime inafiançável. E ele vai falar sobre isso. Já estou te alertando. Esses seus argumentos brancos não servem. A lógica objetiva. Quando eu li... Não, vamos chegar lá. Meus amigos, você já me conhece, eu sou Luciano Oliveira e eu quero te avisar o seguinte: a nossa série Análise de Livros Esquerdistas, nós agora passamos para o Oliver Club, que é o nosso clube de assinatura. Estamos passando a série para lá por causa de censura, problemas no YouTube no geral. Então o episódio completo, tanto em vídeo ou em formato podcast, você pode encontrar no Oliver Club. O link está aqui abaixo na descrição. Uma assinatura muito simples, menos de R$1 por dia. Você, além de ganhar uma série de coisas, ainda contribui aqui para o nosso projeto, para fazer outras pessoas crescerem e ajuda também, principalmente, o Oliver Talk crescer e você também. Muito obrigado, te espero lá no Oliver Club. Fui!